que deve fazer o homem é, quando as riquezas caírem em suas mãos, seja de qualquer procedência, procurar aplicá-la bem, para que possa ressarcir ou ajudar a ressarcir erros. O dinheiro em si não é bom nem mau. Ele faz o que a mente deseja que se faça com ele. Conhecemos muitos ricos que podem entrar no reino dos céus. A história nos conta do desprendimento de muitos ricos em favor dos que sofrem o peso do karma que os guia para o cumprimento da justiça. Ou seja, o Espiritismo não é capitalista, mas ele não condena o dinheiro ou mesmo a riqueza, desde que ela seja usada em favor dos outros, em favor dos que sofrem, daqueles que padecem. Bom, mas vamos falar aqui então sobre as mortes, as desencarnações causadas pelo comunismo. Nesse ponto aqui, pessoal, comunismo e nazismo é a mesma coisa. O que diferencia um do outro é o número de assassinatos. O comunismo tem mais assassinatos porque o comunismo está até agora, né? O comunismo existe até hoje no nosso planeta. O nazismo não, porque se o nazismo existisse até hoje, teria causado tantas mortes como o comunismo. Isso é um fato também. Mas há estimativas, pessoal, que pelas mãos do comunismo desencarnaram, olha só, cerca de 20 milhões de pessoas na União Soviética, 65 milhões de pessoas na China, 1 milhão no Vietnã, 2 milhões na Coreia do Norte, 2 milhões no Camboja, 1 milhão nos Estados comunistas do leste europeu, 150 mil na América Latina, 1,7 milhões na África, 1,5 milhões no Afeganistão e 10 mil desencarnações resultantes das ações do movimento internacional comunista e de partidos comunistas fora do poder. Há consequências espirituais para isso? Lógico que há. Evidente que há. Mas nós precisamos entender o seguinte, isso foi falado também lá no vídeo sobre o nazismo e o Holocausto. Ninguém está em uma situação sem que ela precise estar. Todas essas milhões de pessoas que desencarnaram pela crueldade do comunismo tinham débitos de reencarnações anteriores para pagar. Tinham resgates a cumprir. E aí algumas pessoas podem achar que isso é muito insensível, que eu estou dizendo que as vítimas são as culpadas. Não são. Vamos entender uma coisa aqui muito importante, algumas pessoas se esquecem disso. Nós estamos em um planeta de provas e expiações. Isso já mostra o quanto nós somos imperfeitos. Você, eu, todos nós. Todos temos resgates, todos temos débitos de reencarnações passadas, todos nós, sem exceção. Mas isso não quer dizer que a gente seja pessoas más. Não é isso que eu quero dizer. Aqueles nossos irmãos que desencarnaram pelo comunismo, eles tinham que pagar suas dívidas do passado. O comunismo, ele não é obra de Deus, ele não foi arquitetado pelo plano espiritual para que aquelas pessoas desencarnassem através dele. Ninguém reencarna para ter uma desencarnação tão sofrida, tão cruel. O que acontece é o seguinte, as ações dos seres humanos vão criando algumas situações, essas ações perversas vão criando algumas situações e a lei de causa e efeito presente na reencarnação vai usando então dessas situações para que a justiça divina seja feita, para que a gente possa resgatar então esses nossos erros do passado. Isso que aconteceu com os nossos irmãos da mesma maneira que aconteceu com os irmãos lá na Segunda Guerra Mundial. Então, todos nós temos essas dívidas do passado e temos que resgatá-las. E outra coisa, nós já fomos capazes de cometer diversas atrocidades em reencarnações passadas. Todos nós, sem exceção. Algumas pessoas me questionam, por que a gente esquece das reencarnações passadas? Seria mais fácil
para a gente agora não errar se a gente lembrasse dos nossos erros passados. Não. Se a gente lembrasse, seria terrível. A vergonha e o remorso nos consumiriam 24 horas por dia. E seria muito mais difícil para que a gente pudesse adquirir os valores que nós temos hoje. Se você hoje é uma pessoa que não tem coragem, não teria coragem, né, de cometer atrocidades, é porque você já adquiriu valores durante as suas reencarnações. Mas mesmo assim, você tem débitos do passado, assim como eu, porque nós estamos em um planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos. Lá no vídeo sobre o nazismo, eu li um comentário e pela primeira vez nesses quase 10 meses de canal, né, milhares de comentários, eu fiquei muito triste mesmo com o comentário. Recebo muitas críticas, né, pessoal? Isso acontece com todo canal que divulga o espiritismo. Existem as críticas construtivas e as destrutivas. No caso do canal espírita, as destrutivas tentam ser, mas elas não são porque eu não dou muita atenção a elas. A verdade é essa. Mas uma pessoa fez um comentário lá, porque lá no vídeo sobre o nazismo, né, e o Holocausto, logo no comecinho do vídeo eu narro uma situação onde o nosso amado Divaldo Franco foi até o campo de concentração de Auschwitz, isso no ano de 2011, e enquanto ele estava lá, ele viu chegar um ônibus com algumas crianças, né, talvez alunos de alguma escola ali da região, e todas eram crianças que eram portadoras de necessidades especiais, né, tinham deficiências físicas e mentais. Quando essas crianças chegaram a Auschwitz, algumas começaram a ter convulsões, outras a gritar desesperadas, e diante daquela cena tão triste, Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo, explicou a ele que aquelas crianças eram nazistas, eram os algozes assassinos dos judeus que haviam reencarnado naquela condição, né? E aí essa pessoa que fez um comentário aqui, provavelmente o pai de alguma criança portadora de necessidades especiais, não compreendeu muito bem, talvez ele não tenha assim um conhecimento sobre a doutrina espírita, o que é normal, compreensível, né? E ele ficou muito chateado porque ele entendeu que eu talvez quis dizer que os nossos irmãos que são portadores de necessidades especiais, que são pessoas ruins, né, que estão pagando grandes dívidas do passado. Não é isso que eu quis dizer, não foi isso. Mas todos nós temos essas dívidas para pagar e as deficiências é uma forma da gente pagar. Isso não quer dizer que os nossos irmãos que têm algum tipo de necessidade especial, que são pessoas ruins, que foram terríveis, né, logo na reencarnação passada, todos nós já fomos terríveis, já fomos cruéis. E essa necessidade especial, ela é uma forma da gente resgatar, né, alguns dos nossos débitos. Eu tenho na minha família da minha esposa, uma pessoa com necessidades especiais. Esse rapaz que fez o comentário, ele disse: eu tenho um espírito de luz aqui comigo. Tenho certeza que sim, meu irmão. Não sei se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente você não está, porque você deve ter ficado muito chateado pela forma com que você compreendeu aquele vídeo. Isso me deixou muito comovido, porque eu também sou pai, e ele ainda disse que aquelas palavras ainda tornam mais difíceis ainda a jornada. Não foi isso que eu quis dizer, viu, meu amigo, meu irmão, de maneira nenhuma. Todos nós temos dívidas do passado, todos nós, eu tenho, vocês têm, meu filho de 4 anos tem, porque nós estamos em um planeta de provas e expiações. Então aqueles irmãos que desencarnaram de maneira tão cruel pelas mãos do comunismo, eles tinham esses resgates a cumprir, e cumpriram através dessas desencarnações terríveis, e desencarnaram totalmente livres desses débitos, tá? Totalmente livres desses débitos. E os seus algozes? Seus algozes reencarnam em condições difíceis. Aqueles que adquiriram mais dívidas durante o comunismo
vão reencarnar em condições críticas, condições muito ruins, severas. Aqueles que contraíram dívidas, mas não são dívidas tão pesadas, eles reencarnam em situação difícil também. E no plano espiritual também, todos que lá estão passando por situações terríveis, né? Principalmente os líderes, né? Que são as pessoas que realmente ordenavam todos os massacres, todas aquelas barbáries, né? O sofrimento deles, os espíritos nos dizem que não há palavras no nosso vocabulário para descrever, porque nós somos senhores do nosso destino. Nós precisamos entender isso. Toda ação que nós praticamos terá uma reação. Essa reação será no plano espiritual e na próxima reencarnação, ou talvez até nas próximas reencarnações. Mas aquilo que nos acalenta é saber que o nosso planeta está no final da transição planetária e a partir do ano de 2057, todas essas formas de violência começarão a sumir do nosso planeta. Porque provavelmente após o ano 3000, nosso planeta já será um planeta regenerado. 2057 ele vai começar a se regenerar. E essas coisas terríveis, ruins, não vão mais existir no nosso planeta. Ah, mas como se nós somos imperfeitos? Acontece que esses irmãos que estão contraindo tantos débitos, eles não poderão reencarnar mais aqui no nosso planeta. O nosso planeta não irá suportar a energia de todos nós que não buscarmos a nossa reforma íntima. Todos nós. Então, quem não buscar a reforma íntima não vai poder reencarnar aqui na Terra. A ele será destinado um planeta primitivo, e aqui as pessoas me questionam muito. Mas se o espírito não regride, por que ele não vai para outro planeta de provas e expiações e sim para um planeta primitivo? Isso não é uma forma do espírito regredir, porque se eu não tiver o merecimento de reencarnar na Terra após 2057, eu vou ter que começar a reencarnar em um planeta primitivo. Mas tudo que eu adquiri de bom até agora, todas as minhas aptidões, isso eu mantenho. Por que eu vou para o planeta primitivo? Porque o planeta de provas e expiações não é mais capaz de fazer com que eu evolua, de me auxiliar na minha evolução. Eu preciso sofrer muito, e isso acontecerá em um planeta primitivo. Então isso pode acontecer comigo se eu não buscar a minha reforma íntima, pode acontecer com você se você não buscar a sua reforma íntima, por mais que você seja uma pessoa que não seria capaz de cometer uma atrocidade. Essas pessoas que cometeram essas atrocidades na Segunda Guerra Mundial, seja pelo comunismo ou por qualquer outro regime, capitalismo também, né, muitas ditaduras de direita causaram milhares e milhões de mortes também. Essas pessoas já é certo que não poderão reencarnar no planeta Terra por um bom tempo. Irão reencarnar em um planeta primitivo. Mas eu, você, que temos débitos, sim, né, somos muito imperfeitos, porém a gente não teria a coragem de cometer tais atrocidades, nós temos que buscar a nossa reforma íntima, senão nós não poderemos reencarnar no planeta em regeneração, que será o planeta Terra, muito melhor do que ele é hoje.